Abra a palavra de Deus agora em Isaías capítulo 59. Isaías 59. Que Deus venha abrir a tua mente para essa palavra, para que você entenda que algumas situações Deus requer que sejam tiradas da nossa vida. Então, Isaías 59, versículo 1. A gente, nesse texto, se não encobrir pecados, você encontra a plenitude de Deus. É isso que nós vamos falar hoje. E esse texto é muito forte e é uma revelação para nós essa noite. Veja aí no versículo 1 que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Agora olha o versículo 2. Toda a humanidade tinha que saber disso. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja que existe um só Deus, existe um só caminho até Ele, mas é como se tivesse uma ponte rompida. As pessoas, os seres humanos de um lado, Deus do outro, e essa ponte rompida não pode se passar para o outro lado. Existe um rio, existe uma divisão. E só pode se passar por esse lado, para o outro lado, para que Deus nos ouça no nome de Jesus, pelo poder do nome dele. Como é que isso vai ocorrer? Primeiro, um arrependimento. Então você está de um lado, se arrepende de tudo na sua vida para que você tenha acesso ao outro lado. Agora, existe uma coisa que as pessoas, depois que se batizam, que estão guardando os mandamentos, esquecem, que são iniquidades e transgressões. Diga comigo, iniquidades e transgressões. Eu vou te mostrar um versículo que fala sobre isso. Os vossos pecados, iniquidades e transgressões. Por exemplo, já para abrir sua mente, uma pessoa todos os dias vai passando numa sinaleira, num sinal vermelho, e ele passa. Bom, determinado horário, a própria polícia diz que ninguém fique parado numa sinaleira, meia-noite, 11h30, 11 horas, depende, não tem trânsito mais, mas a sinaleira era para estar em alerta, piscando um amarelo, não é assim? Mas não está vermelha. Aquela sinaleira ainda não chegou, não foi feito nela ainda aquela situação dela ficar piscando determinado horário. A maioria das sinaleiras aqui de feira já ficam assim, mas outras ainda não. Aí você chega, para ali na sinaleira, 11 da noite, fica parado, a rua é deserta, não tem carros, não tem pessoas, e a polícia manda que a gente passe. Por quê? Para não ficar parado por causa de um possível assalto. Ok. Só que aí a pessoa nesse horário é uma coisa, mas ela vai, passa o sinal vermelho, é uma transgressão a uma lei. Aí passa um sinal vermelho meio-dia, 10, 11, 3, 4, e ela vai ficando nesse mau costume de transgredir uma lei. Aí o que é que acontece? Ela vai e faz 2, 3, 10, 15, 20, não deu nada. Um determinado momento, pode bater esse carro de uma forma que traga até mortes. Porque ela transgrediu muitas vezes. E o diabo não tem empate com ele. Ou você vence ele ou ele te derrota. Como é uma transgressão, a porta se abrindo de uma coisa errada, aí ele vem e diz: essa alma, eu tenho direito a ela. A Bíblia diz em Apocalipse que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Tudo que a gente faz de transgressão, iniquidade ou pecando, ele está nos acusando, querendo a nossa alma. Está vendo lá fulano? Tô. Me dá. Fica pedindo a Deus, como ele pediu Jó a Deus. O livro de Jó todo foi assim. Pediu Jó, eu quero Jó. Está vendo teu servo Jó? Está vendo teu filho Jó? Me dá ele. E aí Deus diz: vai, toca nele. Só não toca na alma. Ele tocou, tirou tudo de Jó. Tocou da ponta do cabelo até a ponta dos pés com a doença, num segundo momento. Primeiro momento, acabou o patrimônio de Jó e matou os filhos de Jó. No segundo momento, tocou na saúde de Jó. Ele pediu a Deus e Deus entregou, porque ele desafiou Deus. Ele desafiou a Deus. E Deus sabia quem era Jó, permitiu. 9 meses depois, segundo a teologia, Jó retornou ao dobro de tudo que perdeu, recebeu, e Jó foi curado. Mas Jó não sabia que estava
sendo o principal personagem de um filme, o livro de Jó. Um filme na mente de Deus, na mente satânica, e que Deus permitiu. Então, assim, Jó era um homem tão justo que ele orava quando os filhos saíam. Se meus filhos forem nessa madrugada pecar, eu estou em oração por ele. Jó era o homem mais temente de todo o Oriente, o homem mais rico de todo o Oriente. Metade da terra, Ocidente, Oriente, do Oriente, ele era o homem mais bem sucedido. E era cristão, era de Deus. E aí ele chega nesse momento, acontece isso com ele. Então, hoje nós vamos trazer a você aqui essa questão de você não só guardar os mandamentos, mas também se livrar de iniquidades e transgressões. Então, diga quem está ao seu lado: vamos nos livrar de transgressões e iniquidades que nos separa de Deus. E para abrir mais sua mente no início da pregação, entenda: um pé de mamão, uma raposa vinha, o pé do mamão, o caule do mamão é um caule mole em relação a um tronco de uma jaqueira ou de uma mangueira. Ele é molinho. E aquele caule ali, a raposa todos os dias vinha, ficava em pé e comia o mamão. Ali o que está acontecendo? Os filhotinhos estão vendo. Um dia que a raposa demorou, os filhotinhos tentaram pegar o mamão, só que eram pequenos. O mamão está em cima. Todo mundo aqui conhece um pé de mamão. O mamão está em cima e a raposinha não aguentava. O que foi que as raposinhas começaram a fazer? Com a unha e com o dente, a perfurar o caule do mamão. Determinado dia, o pé do mamão caiu. Então o que é que acontece? A raposa pesada não derrubou o mamão. Os filhotinhos derrubaram o pé do mamão. Então, assim, muitas vezes a pessoa diz: eu tenho uma mulher só, nunca vou trair. Eu tenho uma esposa só. Mas todas as outras coisas que ele faz são erradas diante de Deus, diante da Bíblia, e chega o momento que vão derrubá-lo. Transgressões e iniquidades. Aquela pessoa ali não vai cair porque adulterou, porque roubou, porque matou, que é um mandamento: não matarás, não roubarás. Ela vai cair por causa de algo, com mais conversações, mais companhias, ser ímpio, não ter piedade, não ter compaixão, não ter misericórdia de ninguém. É isso mesmo, não vai para a igreja, que o inferno leve. E a pessoa, com algumas palavras, vai acabando com a espiritualidade dela, com algumas ações. Então aqui você vê, ó: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Agora vem: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então aqui está falando de pecado e iniquidades. As iniquidades deixam longe de Deus, e o pecado encobre. Então muitas vezes a pessoa, por se achar bem religiosa, ela toca terror. Falta amor, faz uma série de coisas, pratica mentiras, pratica uma série de situações, e nesse tocar terror, tudo isso é transgressão e iniquidade. E a gente não vê de uma hora para outra acontecer nada, mas uma hora pode acontecer. É a questão do sinal vermelho, que 10 vezes nada aconteceu na 11ª. Tá dando para vocês pegar a introdução? Sim ou não? Estão entendendo? Agora vamos à profundidade da palavra. Vamos lá. O Êxodo 34, versículo 7. Êxodo 34, versículo 7. Versículo 7. Diz assim: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então observe, aqui está falando iniquidade, um versículo só: transgressão e pecado. E a maioria das pessoas ficam na mente só pecado. Está entendendo?
O que é iniquidade? Iníquo é uma pessoa sem amor. Iniquidade. Ela age, às vezes, com a palavra, ela está certa, mas age de maneira dura, perversa. Com alguém que ela podia ajudar, não ajuda. Com alguém que ela não deveria fazer, ela faz. Uma série de detalhes. Então é aí que a pessoa se pega. É aí que tem a diferença. O irmão, a irmã, tem 30 dias que chegou na igreja e já recebeu uma grande vitória. Sabe por quê? Porque o coração está arrependido, foi uma limpa que Deus fez. E aí recebeu muita misericórdia, muita bênção. E às vezes tem uma pessoa que sabe a Bíblia toda, mas está ali, ó. Eu já vi muito pastor agir assim. Duro, 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 duro. Eu vou lhe dizer uma coisa. Uma pessoa, quando a pessoa decide alguma situação em sair da igreja, alguma situação assim, você pode ter certeza que eu já tentei de tudo diante de Deus. Minhas mãos estão lavadas, o sangue não vai recair na minha mão. Eu tentei de todas as formas. Eu tentei de tudo. Minha consciência está pura. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Coríntios, tinha, olha só, na igreja de Coríntios, nós estamos em 2025. Naquele tempo ali tinha 20, 60 anos que Jesus tinha ressuscitado. E na igreja de Coríntios, existia um pai com uma mulher. E o filho usou essa mulher, porque não era mãe, era madrasta. Estava tendo esse pecado dentro da igreja. Eu não sei se é 1 Coríntios, não me recordo agora, ou 2 Coríntios. Tendo esse pecado dentro da igreja. Paulo soube, escreve a carta. Carta aos Coríntios, carta aos Romanos. É o que você lê na Bíblia. Romanos, Tessalonicenses, Colossenses, são cartas. O apóstolo Paulo não era pastor local, ele era um missionário. Ele vivia abrindo igreja. Timóteo ficou sendo pastor de uma igreja que Paulo fundou. Paulo vinha, milagres aconteciam, a igreja formava, batizava, pegava um navio e ia para outro lugar. E ele evangelizou a Ásia e a Europa em pouco tempo. Está até passando uma novela aí numa rede falando a história de Paulo. Beleza. O que é que acontece? Ali ele soube daquela situação, alguém comunicou: Paulo, o filho fulano está deitando com a mulher do pai. Dentro da igreja. Paulo mandou a carta e tocou nesse assunto. Aos Coríntios. Que você seja entregue a Satanás, o filho e a mulher, para que no dia que vocês morram, a alma de vocês se salve. Mas que a carne toda seja entregue a Satanás. Quer dizer, eu já tive situações assim, de fazer isso e nunca fiz. A oração vem na minha boca. E eu, não, Senhor, eu vou abençoar. Eu nasci para abençoar. Eu não vou exercer essa autoridade. Está na Bíblia. Eu poderia exercer como líder, como pastor. Paulo era o líder daquela igreja. Mas não exercer. Eu preferi abençoar. Está entendendo? Então assim, são N situações. E aí, quando você chega aqui no Êxodo 34:7, guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, transgressão e pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então a pessoa às vezes só fica nesse nome aqui, ó, pecado, 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 pecado. E esquece as outras coisas que ela faz. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha abrir o teu coração, venha abrir o teu entendimento. Todo mundo aqui quer ser abençoado, quer trocar carro, quer casa, quer pagar dívida. Todo mundo aqui quer prosperidade. Beleza. Eu não posso ensinar a vocês só a maneira de vocês receberem isso sem vocês se corrigirem. Lá na feitiçaria, você chega lá, o cara faz trabalho para curar e para matar. Que eu vim de lá, eu sei. O mesmo pai de santo, a mesma mãe de santo lá, faz um trabalho para curar uma perna e faz um trabalho para morrer numa encruzilhada.
Você vê esse trabalho aí nos asfaltos, nos cruzamentos, é para matar. Você vê trabalho na entrada de uma rua, com champanhe, é para separar um casamento. Tem alguma mulher com um homem daquela rua. Aí faz o trabalho, despacha na esquina para aquela mulher, aquele marido largar a esposa e vir para ela. Champanhe rosa. Quando você vê um trabalho com charuto, com cachaça, é para Exu, é para matar. É dia de segunda-feira que é feito. É para matar, para o carro virar, capotar. Por isso que bota nos contornos, nas entradas e saídas da cidade. Então assim, no Evangelho, Deus, Ele vai salvar. Ele não vai matar. Ele vai salvar. Ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai chamar a pessoa pelo entendimento e com amor. Até porque a pessoa vai morrer, não vai receber o poder de Deus. Mas com o tempo, ela passa a pressão, passa o deserto. Mas aí a consciência vai abrindo. Eu vou servir esse Senhor. Eu vou servir esse Senhor. Eu vou servir esse Senhor. E aí daqui a pouco os males saíram dela. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Agora vamos lá a um outro texto. Aqui na Bahia, desse texto é bem lembrado, Provérbios 26. Abra aí que você vai ficar assim, admirado com o que você vai ouvir. Você vai dizer assim, a Bíblia tem isso? A Bíblia tem toda. Só é você ler o que você acha. Vamos lá? Aqui, nós baianos, se você talvez for lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns estados assim, você não vai nem ouvir falar sobre isso. Mas olha só aqui, vamos ver aí o 26. Primeiro 17. O que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas... Tá vendo aí? Pega na orelha de um cachorrinho pequeno, vai. Ah, esse é um pitch, né? Piche. Que é um cachorrinho pequeno, né? É piche e é um, assim... Agora vamos tirar o chi e vamos botar o pitbull. Eu acho que é por isso que cortam a orelha do pitbull. Vai pegar na orelha de um pitbull. Para perder o braço. Então você está entendendo aí, gente? O que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas... Agora, olha o 18 e 19. Isso aqui você vai ver. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, olha só. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Isso tem na Bahia ou não tem? Todo mundo só fica com essa historinha. Não, rapaz, eu estou brincando. É brincadeira, é brincadeira. Mas já falou uma coisa que ofendeu. Já falou uma coisa, que gerou um constrangimento. E aí quando todo mundo olha para ele, não, é brincadeira, é brincadeira. Você pode estar achando que é brincadeira, todo mundo até pode estar achando que é brincadeira, mas Deus não acha. A vida é muito séria. Não tem brincadeira. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz isso. Então não tem brincadeira com alma, com ser humano. Você sabe que tem brincadeiras muito agressivas, sim ou não? Quantos homens brincam com os outros? O cara está de costas, bota um chifrinho nele. É assim ou não é? Ah, brincadeira, brincadeira. Mas muito do que diz que é brincadeira, pistola para dentro. Por isso que Deus não gosta dessas coisas, porque gera mortandades. Olha o que a Bíblia está dizendo, mortandades, sai faíscas e flechas e mortandades de quem brincou, de quem promoveu a brincadeira. Aí, você se disser assim, você nunca brincou? Às vezes eu ainda brinco hoje com um pastor. Tem até um missionário da igreja que eu falei com ele hoje de manhã. Eu digo, não, com você eu brinco. Com outros eu não brinco. É pastor, missionário, um eu brinco, o outro não. O outro eu nunca brinquei. Porque eu sei que aquele rapaz ali, não dá para ter algumas brincadeiras com ele.
Mas mesmo assim, já cortei 99% de tudo que se diz a esse respeito. Então a pessoa brinca uma ofensa, você está fazendo um sinal dizendo que o outro tomou, a mulher dele traiu ele, brinca, ó, está fazendo um sinal na vista de todo mundo. Isso é uma coisa muito séria, adultério é pecado e morte. Não se faz certo tipo de brincadeira. É brincadeira. Então, tem uma porcentagem de baianos aqui muito pouca, né? Mas era para a Bahia toda ouvir. Você chega a Rio Grande do Sul, um lugar daquele, é difícil alguém brincar. Ele nem olha para você. Vai brincar com um muçulmano? Vai. Outras culturas e outros países. Aqui no Brasil tudo é. Vai chegar para um muçulmano e falar que ele, botar um chifrinho nele. A situação é séria, gente. Nós temos que buscar a seriedade de Deus. Então tá aqui, ó. Isso é uma iniquidade. Isso é uma transgressão. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diga, você brincar com alguém é pecado, não. Como fala de matar, de roubar. Mas é isso que eu estou falando a você, que é iniquidade e transgressão. E às vezes a pessoa vive desse jeito. Brincando, mas são brincadeiras que ofendem, que dói alguém que a pessoa brincou. Então assim, ó, tome muito cuidado, marca aí na Bíblia, porque a Bíblia chama de louco. Louco, o 18, que de si lança o quê? Faíscas, flechas e mortandades. A pessoa com a boca está lançando morte, está lançando tragédia. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, em nome de Jesus, decore esse versículo. Talvez você nunca tinha ouvido falar nesse versículo. Às vezes você já leu a Bíblia, mas não pegou. Porque se você não decorar, você lê 10 vezes o versículo e não capta. Em nome de Jesus. Agora vamos ver aqui outra situação no Salmo 32. Salmos 32. Uma situação muito forte aqui no Salmo 32. Então diga assim, iniquidade, transgressões, nos afasta de Deus. E a palavra me corrige. Olha o versículo 1 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, o 1, 2 até o 5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de ossos, de estio, perdão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui você observa que não fala só pecado. Fala maldade, fala iniquidade, fala transgressão. Então, são situações assim que a gente tem que confessar diante de Deus. Mas bispo, como é o caminho para isso? Confessar. Confessar. Quando você confessa, já está se arrependendo. Você não vai ter força para deixar o erro se você não orar diante de Deus. Senhor, errei. Me perdoa. Fiz isso, isso, isso e isso. Veja que aqui a Bíblia está dizendo, não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto a pessoa estava calada. Mas é calada diante de mim, diante do seu vizinho? Não, diante de Deus.
E a pessoa não tem força para deixar o mal. Ela só tem força quando ela diante de Deus fala: Deus, eu fiz, está feito, mas estou arrependido. Ou traz o arrependimento na minha vida. Daqui a pouco a pessoa está arrependida e não pratica mais. Não é remorso. O remorso ela vai e faz de novo. Chega diante do juiz, diante do tribunal. Você matou fulano, matei. E aí por quê? Foi isso, isso, isso e isso. Aí até chora, cai uma lágrima. Mas quando ele for solto, vai e faz de novo. Você vê as saidinhas que tem, né? Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais. O cara tem 2 dias para ir na casa da mãe e voltar para a cadeia. Ele sai, antes de chegar em casa, ele já fez a mesma coisa que levou ele à prisão. Mas ele teve um bom comportamento na prisão? Teve. Senão não tinha saidinha. É uma lei. Fajuta, mas existe. O juiz sabe o bom comportamento. Como é que está fulano aí? Está induto de Natal. Vai passar 5 dias com a família. Aí ele vai. Dobrou a esquina, fez a mesma coisa. Ele ficou ali dentro da cadeia como o quê? Enganando todo mundo. Remorso. O arrependimento, o cara pode ir lá para a China. Tem algum irmão aqui? Não. Tem alguém da aliança aqui? Não. O pastor está aqui? Não. Não tem ninguém aqui. Mas eu não vou fazer porque Deus está aqui. Eu não vou fazer que o Espírito Santo habita em mim. O seu problema não é com ninguém, é com Deus. Arrependimento é assim, ó. Ó. Remorso é assim, ó. Não sai do chão da terra. Não sai da terra, remorso. Chora, esperneia. Mas diante de Deus, Deus sabe. Quando eu fui consagrar agora os pastores missionários, eu levei essa palavra. A rejeição de Saul, que Deus rejeitou, e Samuel, o profeta, estava com pena, e Deus falou para ele, 1 Samuel 16:1, até quando vai ter dó de Saul, quando eu o rejeitei? Samuel, como um bom pastor, estava ali cheio de paixãozinha por Saul. Ao mesmo tempo ele falou, sim, mas se eu for escolher um outro rei, Saul vai me matar. Veja que ilusão estava na mente do profeta Samuel. Ele disse, se eu não quero deixar que Saul seja rei, eu não quero escolher outro, eu estou com dó dele. Ao mesmo tempo que Deus falou, ele disse, mas ele vai me matar. Ele sabia que Saul era capaz de matar ele se ele ungisse outro rei. Aí Deus disse, vai na casa de Jessé, faz um sacrifício com ele, chama os filhos dele, que de lá eu vou escolher um rei para mim. Quem era? Davi, o 8º, diga 08. Davi foi convidado para a festa? Não. Nem o pai nem a mãe dava nada por ele. Chamou todos os irmãos, fez o almoço, Samuel chega, vai ungir um, Deus disse, não é esse. Vai ungir o outro, não é esse. Vai ungir o outro, não é esse. Vai ungir o outro, não é esse. Você tem outro filho? Tenho. Está onde? Tocando as ovelhas. Todo mundo bonito, cheiroso, barba feita. Saul está lá sujo de poeira e cheirando a ovelha. Davi está lá, cheiroso, cheirando a ovelha. Vem. Samuel disse, ou Deus falou, manda ele tomar banho. Manda ele sentar na mesa, não. Do jeito que veio, cheio de poeira, sujo, jogou óleo na cabeça. Esse é o meu que eu escolhi, é o meu rei. Aí veja, ele veio desse jeito e foi ungido. Aí Deus disse, o homem conhece por fora, eu conheço por dentro. Por fora ele estava sujo, ninguém dava valor a ele. É o tocador de ovelha, é um menininho. Mas Deus disse, esse é o grande rei Davi. Esse é o grande rei Davi. É esse que eu escolhi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda rejeição que você tiver, para Deus é nada.
Não importa quem te chutou, quem te rejeitou, quem disse que você não ia ser nada na vida. O que importa é o que Deus pensa de você. E Ele vai te colocar em grandes lugares. Amém? Então diga assim, do 08 a 01. Você pode ser o 10º, 16º, 20º. Você vai ser o 01 em nome de Jesus. Deus é contigo. Amém, igreja? Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Assim será, em nome de Jesus. Então assim, olhando para Jesus, você encontra plenitude. Vamos abrir também aí em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos 5, versículo 1 até o 12. Diga quem está ao seu lado, não encubra, confesse. Atos 5, do 1 até o 12. 5, 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Olha o 5:1. Atos 5:2. 2, agora o 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. Ok? E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeis portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu os seus pés e expirou. E estando os jovens, acharam-no morta e sepultaram junto ao seu marido. Então assim, eles não queriam nada. Quem tivesse alguma coisa, não, eu não vou dar, eu vou ficar. Só que aí fizeram a oferta pela metade. A propriedade foi vendida por 100 mil, mas eu só vou dar, vamos combinar. Combinou ela e o marido, vamos dar 20. Ela poderia ter dito antes: não, a gente não vai vender nem vai dar nada. Mas disse: nós vamos vender e vamos dar tudo. Na hora vendeu, levou o que quiseram. Caiu ela e caiu outro. Você já pensou se na igreja fosse assim? Hoje? Tinha que ter fila do caixão aí fora. Deus, pela misericórdia, aí ia ser uma funerária só fora das portas das igrejas. Então assim, são iniquidades e transgressões que a pessoa vai levando, vai levando, vai levando. Mas eu te digo uma coisa: não deixe Deus enjoar da tua cara. O que é que lhe garante que você está salvo? E aí vai levando com a barriga. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. A gente tem que todo dia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, vem com a tua mão, corrige. Corrige. Aí a pessoa vai levando uma religião. Não acontece nada comigo, mas olha o neto, olha o filho. Está cercando. Está cercando. Depois, cai a casa, aí vai chorar. Porque vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Não se leva a Deus de besta. Você viu aqui o Provérbio 26, brincadeira que uma pessoa faz com outra e não deve fazer.
Imagine brincar com Deus. Imagine brincar com Deus. Então a gente tem que rever a nossa vida todos os dias. Deixar negócio de religião e dizer, como é que está minha casa, como é que está minha família. Um dia eu falei para o meu filho, o pastor Samuel, eu falei para ele, se você... ele disse, eu não quero ser pastor não. Ele tinha 14 anos. Eu disse, se você não for, eu lhe enterro. Mas para o mundo você não vai. Eu, ele e a mãe na cozinha. Subi e fui para o quarto. Aí vê, não sei quem fazendo isso, não sei quem fazendo aquilo. E ó. E vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Você tem que fazer a sua parte, chegar e dizer claro, não. Eu não criei você para ir para o inferno, não. Você vai ser na presença de Deus, vai ficar na presença de Deus. Eu tive um filho só, tinha que acertar o alvo. Sim ou não? Quem tem 3, 4 fica, esse aqui não ficou, esse aqui deixa lá. Então assim, em nome de Jesus, leve sua vida a sério. Leve sua vida a sério. Eu não quero que você me dê trabalho. E não vai me dar nenhum. Tenho muito mais coisa para conquistar. Para avançar. Então você corrija a sua vida. A gente fala que Deus vai curar, que Deus vai abençoar, a pessoa vem para a igreja. Mas pensa que vai ficar de qualquer jeito. Não fica. Quando eu acordo 3 horas da manhã, você está dormindo. Quiser vir junto, me dê o teu número que eu ligo para te acordar. Aí você vai junto. Mas se não vier, eu estou acima de você. Tá roncando, eu estou trabalhando. Então, em nome de Jesus, diga assim, Senhor, eu não vou praticar iniquidade e transgressão. Eu creio que os pecados você já não pratica, mas a iniquidade e transgressão deixe hoje. Deixe hoje. Porque Deus não é menino, Ele visita. E até a 3ª e 4ª geração. Não quero que você perca neto, bisneto, você perca ninguém. Pode, você tá, tô gordinho, fortinho, bacana aqui, nada comigo. Vamos ver os filhotes. Quando você decide casar, você tem que entender, agora tem uma alma dependendo de mim, eu tenho que andar perfeito, para meu filho, minha filha não ter nenhuma consequência. Perfeito. Quem mais ora é meu neto. Meu filho já está firme. Mas meu neto é uma criança. Oro dia e noite, oro chorando. Você sabe que o primogênito tem um negócio muito sério nos primogênitos, né? Que quando Deus permitiu que os primogênitos fossem tocados lá no Egito, o diabo pegou isso. Todo filho primogênito é um sofrimento. É um sofrimento. É a herança do sangue. Aquela família, o pai e a mãe vai morrer, aquele filho vai ficar. É a genética. E o primogênito, quem é primogênito aqui? Primogênito é o primeiro filho. Quem é o mais velho aqui? Aí, ó. Você está debaixo de uma força poderosa que você tem que orar por você e deixar que Deus ore por você. Que as pessoas orem por você. É um problema grave o primogênito. Os outros filhos, ó, tranquilo, mas o primogênito sofre. Tem que estar debaixo de oração dia e noite. Eu tenho 10 filhos, cuide do primogênito. Se o primogênito for bem, todos os outros irão. Em nome de Jesus. Então você vê aqui uma situação que está em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Porque tem gente que diz que é coisa do Antigo. Aqui foi uma coisa muito séria com o apóstolo Pedro. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12 fala aqui também a respeito disso.
Para ou continua? Doze, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? Então, olha só, podia o versículo estar assim: deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Mas é assim que está o versículo? É? Não. Antes fala o quê? Todo embaraço. Todo embaraço. O que é que está embaraçando sua vida? Corta tudo. Ó. É Deus ou embaraço? Você vai preferir o embaraço ou vai preferir Deus? Então deixa todo embaraço. Aí embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, e suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Assentou-se aonde? À direita de Deus. Assentou-se à direita. Ele desprezou a afronta, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Então assim, o coitadinho nada, está mandando em tudo. Está sentado à direita de Deus. O coitadinho que tomou tapa, tomou cuspe, foi crucificado, está lá no trono. Ó. Quem tira ele de lá? Ninguém. Agora todos nós vamos passar pelo crivo dele. Ele suportou tudo, toda afronta. Então veja só, deixemos todo embaraço. Esse ano eu entrei fazendo uma revisão em muitas coisas na minha vida. Tinha 3 cartões de crédito, 4. Cancelei tudo, só tem um. Você tem que fazer uma faxina na sua vida todos os dias, a cada trimestre, a cada 6 meses, a cada ano. Você tem que fazer uma faxina geral. Você só faz se embaraçar. 3 cartões, 4 cartões, só faz se embaraçar. Mas esse cartão é bom para o dia 10, esse cartão é bom para o dia 15, esse cartão é bom para o dia 20. Vai. Cancelei tudo, conta bancária, já cancelei umas 4 também. Pá. Embaraço. Embaraço e pecado. Não é pecado não, mas é embaraço. Um cartão só, que pontue bem para você fazer milhas para viajar de avião. Aí você gasta 4 cartões, não junta milha nenhum. A milha ela vai lhe dar uma viagemzinha por ano de graça. Pega na internet lá, curso de milha, você vai tomar um curso gratuito. Acabou, ligeirinho. É para frente que se anda. Tá bom? Deixa o embaraço, ó. Deixa todo embaraço. Está embaraçando meus pés, está embaraçando minhas mãos. Quebra os embaraços. Diga para quem está ao seu lado, vamos quebrar os embaraços. Em nome de Jesus. Então o texto fala exatamente sobre isso. Deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Está pertinho, está longe não. Outro dia uma pessoa me ligou de Santa Catarina. Era daqui da igreja. Foi para lá. Eu vou para lá que eu vou arrumar emprego, não sei o que, PRGD, e foi embora. Aí me ligou. Pastor, o senhor me empresta um dinheiro? Eu digo, não, irmão. Eu fiz um voto a Deus que não ia pedir emprestado, como também não ia emprestar. Porque emprestar dá o mesmo embaraço do que tomar. Diga sim ou não. Sim. Tu empresta, a pessoa não paga e depois você vai fazer o quê? O que tem de gente com nome negativo que fez, como é que chama aquele negócio? Fiador. Fiador de A, B ou C. Você estava tranquilo, dormindo, um sono, pressão 12/8. Alguém pediu para você, não, fulano é gente boa.
Na hora de pedir, todo mundo é gente boa. É ou não é? Ô, meu irmão, me empresta aqui, me empresta aqui. Me pediu 3 mil reais. Eu digo, não, irmão, não empresta a ninguém. Santa Catarina, ele nunca me pediu aqui. Por que está pedindo de lá? No mínimo é estranho, não é não? Você acha que eu vou em Santa Catarina atrás do cara? Cadê meus 3 mil? Me pague, me pague, me pague. Não, irmão. E realmente não é brincadeira, não. Eu fiz um voto com Deus. De não tomar emprestado e também não emprestar. Você está precisando de 1.000, tome 100. Você não me deve nada. Você agora não precisa mais de... Faça assim, ó, a melhor coisa que você pode fazer. Um parente seu está precisando de 1.000 reais. Tu dá 100 e diz a ele, você não me deve nada. A partir de agora você tem que buscar 900. 100 eu já te dei. Beleza, gente? Aprendeu? Pegou? Pega aí ligeiro, pega aí ligeiro. Amém? Diga comigo, embaraço. A Bíblia está dizendo que o embaraço nos rodeia de pertinho. Não está longe não, está pertinho de você. Aí depois você está sem dormir, a pressão vai para 15. Bispo, ore por mim. O que foi? Ah, bispo, eu não te ouvi. E nem ouvi a Bíblia. Perdi meu nome, perdi meu cheque especial. Eu ia financiar uma casa, não posso mais, que meu nome está sujo. Vai! Ah, Jesus do céu. Tudo isso é experiência, viu, gente? Agora vamos encerrar aqui com João 4. João 4. Diga assim, a verdade dói. Mas tem que falar. Fica todo mundo calado, né? Jesus. Aí depois ainda sai dizendo, o culto hoje foi frio. O culto hoje não subiu as cadeiras, não. O culto hoje... Só que assim, a gente não age só na emoção, não. Age também na inteligência. O culto forte é muito bom, eu gosto. Você chora, você grita, você dá glória a Deus. Mas tem dia que tem que ficar assim, eu não vou uma mosca. 4:47. 4:47. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe para que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não querereis. Está vendo? Amém? Essa igreja tem sinais? Essa igreja tem milagres? Então tá aí, ó. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saiu ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era a mesma hora que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galiléia. Não é tão bom a gente viver assim, na expectativa de um milagre? Então assim, ó, diga comigo assim, ó, eu vou deixar pecados, transgressões e iniquidades. E quando necessitar de um milagre, o meu Senhor vai realizar. Essa é a fé.